Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Mourão. Eu sou SE da Checkpoint aqui no Brasil. Também faço parte do grupo de Security Evangelist da Checkpoint. E hoje o nosso webinar vai falar sobre segurança em nuvens públicas, né? Então, primeiramente, agradecer a presença de todos, né? E vamos começar. Bom, um dos grandes problemas de se migrar para a nuvem, né, é que a gente vem testemunhando nos últimos anos cada vez mais ataques em ambientes de nuvem, né, seja em aplicativos SaaS, seja em infraestrutura, e esses ataques acabam levando a vazamentos de informação. Então, tem aqui alguns exemplos para vocês poderem ver. E essa é uma fala do Gartner, né, dizendo que até 2025, pelo menos 99% das falhas de segurança em nuvem, né, serão culpa de configuração, né, do próprio cliente de utilização e não do provedor de acesso. Na nossa caminhada, né, na nossa viagem para a nuvem, né, a gente sabe que empresas estão em diferentes estágios e essa caminhada ela pode ser feita por diversos caminhos diferentes, né? Tem pessoas que preferem adotar os serviços na nuvem como as a Service, né, os SaaS, como e-mail, SAP e outros aplicativos, né, as a Service. Outras pessoas preferem ir para a nuvem como infraestrutura, mas meio que copiando o modelo que eles já têm no on-premise, né, as ISA. Então eles pegam o know-how que eles já têm no mundo on-premise, copiam para a nuvem, mas também isso é uma opção. E tem as empresas que já nascem meio que na nuvem, né? Elas já nascem com toda com todos os recursos de agilidade e serviços diferenciados que a nuvem fornece, né? Seja os containers, ou os servers, ou até mesmo aplicações consumindo somente programas, né, na nuvem, né? Mas assim, a gente tem que entender que essa caminhada ela pode ser feita de diversas formas, mas ela tem que ser feita mirando na segurança, né? Ou seja, não adianta você ir para a nuvem achando que você não vai ter que mais cuidar da segurança só porque você está na nuvem, só porque quem está provendo os acessos para você, quem está provendo a infraestrutura, quem está provendo os serviços para você, não é mais você, é o terceiro, né? Você tem que lembrar que existe um contrato quando você vai para a nuvem, e nesse contrato, normalmente ele estabelece responsabilidade, né? Quem cuida do quê? E na maioria dos casos, existe essa divisão de responsabilidade, que basicamente fala que o que está na nuvem é responsabilidade do cliente. O provedor de acesso, ele cuida da segurança da própria nuvem, da infraestrutura da nuvem, ou seja, armazenamento, disponibilidade, as bases de dados, a rede, a infraestrutura da nuvem que ele está te dando é responsabilidade dele. A segurança disso, né? Que ninguém comprometa a infraestrutura do provedor para acessar os seus dados, a sua infraestrutura, né? Mas o que você coloca lá na nuvem, como você coloca na nuvem, isso é responsabilidade sua. E temos que lembrar que quando você vai para a nuvem, né, você está aumentando cada vez mais a superfície de ataque, né? Então, hoje, no mundo on-premise, a gente consegue identificar de forma muito clara quais são essas superfícies de ataque, porque, tirando as ameaças internas, que é um outro caso, isso é inerente nos dois ambientes, né, as ameaças externas, elas são muito mais fáceis de controlar, porque você tem um perímetro muito claro e específico, né? Então você consegue blindar esse perímetro, né, controlar e olhar esse perímetro, diferentemente de quando você vai para a nuvem. Por exemplo, quando você usa um aplicativo na nuvem, né, você usa um recurso na nuvem as a Service, né, um software as a Service, um Office 365 como e-mail. Você não tem mais esse perímetro para tomar conta, né? Agora, o seu usuário pode estar em qualquer lugar acessando aquele recurso que são dados e informações deles. Então,
você deixa de ter esse perímetro claro e a superfície de ataque vai aumentando. Assim como quando você vai para a nuvem, usando os recursos da própria nuvem, né, você não tem mais aquela borda, aquele perímetro para controlar o acesso, quem vai poder acessar o seu recurso, né? Então a gente vê lá que a superfície de rede continua existindo na superfície de rede, quando você tem uma infraestrutura, mas a gente tem que começar a se preocupar, por exemplo, com a identidade, como eu falei, no caso do software access, né, no caso do e-mail, como você não tem o controle sobre quem vai acessar o e-mail, se alguém rouba a credencial do usuário seu, ele está acessando diretamente os dados daquela pessoa e não vai passar por nenhuma infraestrutura, por nenhum perímetro para você fazer o controle disso, ou fazer o bloqueio disso, ou identificar esses ataques. E você tem que lembrar que mesmo que você utilize uma infraestrutura, toda essa infraestrutura ela é acessível através de um painel de controle, né? Onde você consegue bypassar qualquer medida de segurança que você criou para o seu perímetro, porque você vai estar acessando lá o portal de configuração do seu provedor de serviço, seja a nuvem, dessas nuvens públicas famosas, AWS, Azure, o Google, e através desse portal, com uma credencial, por exemplo, você não está percorrendo o caminho que vai passar pela infraestrutura, o perímetro que você criou para acessar, né? Então, uma vez acessado esse portal, né, esse painel de controle por detrás da nuvem, né, que orquestra, né, essa nuvem, é uma superfície nova que antes você não tinha no monoprimacy, né? Então você tem desde as ameaças tradicionais, como o malware, esse malware de dia zero, que também podem atacar a sua infraestrutura, como os account takeovers, né, que são esses roubos de credenciais, né, ataques mais sofisticados de phishing, spear phishing, assim como continua tendo as ameaças internas em termos de erros de configuração, falta de compliance ou necessidade de seguir regulamentações. Então, uma vez infringindo essa regulamentação, você pode receber uma penalidade, né? Então, assim, a superfície de ataque ela só aumenta quando você vai para a nuvem, né? Então, como é que a gente pode atacar esses novos paradigmas, esses novos desafios, né? Em relação à rede, primeiramente você tem que estruturar e implementar a arquitetura correta para o seu ambiente, né? Então, você tem que entender quais recursos da nuvem você vai consumir e entender como você pode proteger. E vale lembrar, né, que cada nuvem ela tem a sua maneira de lidar com certos recursos tradicionais de rede, como no on-premise era igual para todo mundo, e na nuvem já não é tão igual para todo mundo, né? Então, você tem que entender as particularidades da nuvem que você escolheu para entender como você vai aplicar a melhor segurança, né? Então, desenhar essa arquitetura baseado nos recursos disponíveis é extremamente importante e necessário, né? E, não esquecendo, hoje a maioria das nuvens, o que ela oferece em termos de controle, basicamente regras de acesso, né? Então, se hoje em dia praticamente nenhuma grande empresa trabalha mais com firewall apenas de camada 4, apenas de controles de IP e porta, não faz sentido você ir para a nuvem e querer continuar, voltar a trabalhar apenas com esse tipo de solução, né? Hoje, se você no seu mundo on-premise se preocupa em ter um gateway de segurança que entenda a camada 7, que faça análise de inspeção profunda, que entenda de prevenção de ameaça, quando você for para a nuvem, você tem que se preocupar com todas essas camadas também, né? Além de você ter a visibilidade, que é, como eu falei, como você não tem o acesso físico às conexões do que está acontecendo lá, né, isso tudo é configurado através do painel, você tem que proteger a sua rede tendo visibilidade do que é feito e monitorando e corrigindo possíveis erros de configurações ou violações de segurança, né?
como você protege a identidade dos usuários, né? Então, você tem que ter uma proteção ativa para a identidade, seja você utilizando uma estrutura software as a service, como o Office 365, né? Para evitar justamente o bloqueio e o roubo dessas credenciais, né? Então, você, como boa prática, você tem que ter uma autenticação robusta, e essa autenticação robusta ela tem que ser acompanhada por um mecanismo que consiga entender possíveis violações de segurança, né? Um exemplo simples, né? Um usuário está se logando com o IP do Brasil e minutos depois se logando com o IP da China. Isso pode acontecer, pode até acontecer se ele estiver usando um proxy, mas na maioria dos casos isso é um indício de um roubo de credencial, que alguém está reutilizando essa credencial, ou roubou essa credencial e está sendo utilizada. Então, você tem que ter mecanismo que identifique esses comportamentos para você poder, pelo menos, investigar e tomar essas em cima, né? Bem como, hoje, né, com a facilidade, né, do desenvolvimento na nuvem e esse mix do que é infraestrutura e do que é desenvolvimento, você tem que ter um controle muito maior de que tipo de acesso você está dando e para quem, quando e por quê. Então, um mecanismo que consiga liberar um acesso granular de forma temporária por onde passe por um fluxo de aprovação, acaba se tornando essencial para você ter uma proteção maior, né? Ao invés de você simplesmente liberar para os seus desenvolvedores, para os seus DevOps, acesso àquela infraestrutura, o banco de dados, aquele servidor, o tempo todo, você possibilitar que ele tenha acesso quando ele precisar, desde que seja mediante uma aprovação e uma justificativa. Então, mesmo que alguém comprometa, né, aquela credencial, ou mesmo que aquele usuário tente fazer alguma coisa fora do que foi combinado, você vai ter essa trava, porque ele não vai ter acesso, a não ser que ele tenha pedido justificado, e você vai saber que naquele momento ele vai estar acessando aquele recurso, e uma coisa que acontece inesperada, você consegue identificar de forma mais fácil, né? E a mesma coisa para ataques de phishing, né? Então, se você utiliza um recurso de e-mail na nuvem, onde não passa mais por infraestrutura, e quando esse e-mail estava na sua infraestrutura, você tinha lá um anti-phishing, você tinha mecanismos para blindar o usuário desse tipo de ataque, não é porque você vai para a nuvem que você vai deixar de ter esse recurso. Então, você tem que ter esse recurso, tem que pensar nesse recurso, mesmo quando você for para a nuvem, né? Ainda é responsabilidade sua proteger o seu usuário desses tipos de ataques. Em relação ao que passa por detrás dos panos da nuvem, né? Então, você também precisa ter visibilidade do que você tem, né? Então, se você usa infraestrutura, você precisa ter visibilidade dessa infraestrutura, você precisa ter inventário, né? Você precisa entender como é que as relações entre esses ativos, né? Quem fala com quem, em que tipo de protocolo, em que tipo de porta. Você tem que garantir que recursos que deveriam ser internos não tenham acesso externos, vai passando o que você criou de estrutura, né? Então, hoje é muito simples. Se você não tiver nenhum tipo de controle sobre isso, né? Você criar lá, segmentar sua rede, definir o que é interno, o que é externo, o que é DMZ, mesmo não estando na nuvem. Mas, se você não tem algum mecanismo para verificar o que você definiu está sendo seguido e até mesmo corrigir possíveis falhas ou tentativas de ataque, pode acontecer, é o que normalmente acontece quando a gente vê essas grandes brechas de segurança, as grandes publicações de vazamento de dados, um usuário, por descuido,
liberar um acesso que não deveria estar liberado, liberar deixar público um banco de dados que não deveria estar público, ou até mesmo por facilidade, né, criar um acesso paralelo para o seu recurso que ele está utilizando para fazer atualizações na internet e depois esquecer esse recurso lá configurado, né? E aí acaba sendo uma porta de entrada, vai passando toda a infraestrutura que você criou, todo o empenho que você teve para criar uma estrutura blindando os seus recursos, né? Então, é extremamente importante você ter como identificar isso de forma rápida, né? Esses erros de configuração, esses não compliance, né, com a baseline de segurança, ou até mesmo compliance com normas que você precisa seguir, né? Então, se você hoje é auditado pelo PCI, tem uma série de normas, né, de DS que você tem que seguir rigorosas e que um descuido desse pode comprometer a sua certificação PCI. Então, se você não tem uma maneira de ficar continuamente monitorando, né, e gerando os alertas, ou até mesmo corrigindo de forma automatizada esses desvios de padrão de configuração, vai tornar cada vez mais difícil o seu trabalho de manter a segurança no seu ambiente. E, além disso, novamente, comparando sempre com o mundo on-premise, né, se hoje, com a gama de recursos que você tem, você precisa de alguém que consiga mastigar aquelas informações, aqueles logs, para te dar informações com uma análise, né, com uma inteligência de segurança embutido, não é porque você foi para um que você vai deixar de ter esse recurso, né? Então, é extremamente importante para facilitar, né, e a identificação de possíveis ataques, possíveis brechas, você ter um mecanismo que mastigue todo esse log, todas essas configurações, esses logs de acesso que são gerados, de uma forma que te dê informações com conteúdo, né, de inteligência cibernética para te ajudar a identificar possíveis acessos a botnets ou acessos possivelmente maliciosos, né, seja a sua infraestrutura saindo para esses lugares ou alguém acessando os seus recursos, né. Então é extremamente importante você levar em consideração ter esses recursos que, tudo que a gente falou até agora, assim, não são recursos que foram inventados para a nuvem, né? Tudo isso já existe no mundo on-premise e a nuvem, você tem que entender que você precisa desses recursos também, né? Então, esse é o portfólio da Checkpoint e como ela pode te ajudar em todos os caminhos, não só na nuvem, né? Então, a gente tem soluções tanto para nuvens públicas quanto privadas, tanto para a parte de aplicativos, né, software as a services, como para o mundo on-premise, óbvio, né? Então, a parte de network, tanto Sprint Office como Headquarter, Endpoint, a parte do mundo móvel, que também com a nuvem, acaba que cada vez mais pessoas utilizam seus próprios smartphones e tablets para acessar recursos da empresa. Então, como eu falei, se hoje não tem mais um perímetro bem definido, você tem que atacar todas essas possibilidades de acesso, né? Você tem que estar preparado para proteger em todos os pontos, né? E só para entender o que está por detrás da Checkpoint, né? O que a Checkpoint está oferecendo, né? Esses são alguns informações da nossa nuvem de inteligência, né? Então, hoje, a gente processa mais de 86 bilhões de transações por dia. Isso é muito mais do que o Google processa de pesquisa no dia, né? Então, assim, a gente tem uma nuvem extremamente robusta, com uma base extremamente grande, né? Porque quando você começa a ouvir falar desses termos novos aí, de machine learning, inteligência artificial, tudo isso só é eficiente, só é válido se você tiver uma massa de dados grande para poder desenvolver, né, os seus recursos baseados nessa inteligência, né? Então, hoje, a Checkpoint tem como base, massa de dados, mais de 100 mil clientes utilizando os mais diversos tipos de recursos dentro do nosso espectro lá, dentro do nosso portfólio de segurança, né?
Então, são mais de 4 bilhões de arquivos emulados por dia, né? Mais de 7 mil arquivos com zero days bloqueados, ou seja, novos malwares que foram bloqueados pela nossa solução por dia, né? Então, assim, é uma base extremamente relevante quando se trata de segurança, né? E esse benefício também vai para as nuvens, né? Então, hoje, a Checkpoint ela tem uma das maiores integrações com as nuvens disponíveis no mercado, né? Desde das principais, das maiores, como a Azure, a AWS e o Google Cloud, mas não só se limitando a elas, né? Então, se vê que tem uma gama bem grande, tanto de nuvens públicas como de nuvens privadas, né? Então, a nossa solução de CloudGuard AS, ela contempla uma gama significativa de tecnologias diferentes que é compatível com a nossa solução. Isso para quê? Para você poder implementar segurança de forma ágil, né? Como eu falei, em nuvens públicas e privadas, de forma simples, integrar com controles nativos e fazer a proteção tanto norte-sul quanto leste-oeste nesses ambientes, né? Então, como eu falei, né, a maioria das nuvens, elas te oferecem basicamente uma ACL, né, um firewall básico de controle, e como eu também disse, hoje eu não conheço nenhuma enterprise, nenhuma grande empresa, uma média ou grande empresa que trabalha apenas com firewall básico, né? A maioria delas já tem pelo menos um IPS e boa parte delas já tem recursos de controle de aplicação, URL filtering, prevenção de ameaça, sandbox. Então, assim, não é porque você foi para a nuvem que você vai manter apenas aqueles controles básicos que você tinha há mais de 10 anos atrás, né? Então, por isso, você precisa de um fabricante de segurança, como a Checkpoint, para complementar a segurança da sua nuvem, né? Você pode, em alguns casos, endereçar alguns pontos de segurança com esse tipo de firewall básico, mas se você quiser ter uma prevenção de ameaça de verdade, você vai precisar integrar com algum fabricante que tem esse know-how, essa inteligência e ofereça esses recursos para sua nuvem também, né? Só que a gente falando de infraestrutura, né, no caso anterior, né, mas quando você tem também outros recursos além de infraestrutura, você também tem que monitorar, você também tem que ter a visibilidade, proteção ativa nesses recursos que fogem da infraestrutura tradicional, né? Então, para isso, a gente tem o nosso CloudGuard Dome9, que ele vai, além de fazer um inventário e mapear, né, como é que funciona a sua infraestrutura na nuvem em relação à relação entre esses ativos, né, quem se comunica com o que portas estão abertas para falar com o que, e você vai poder também criar um baseline de segurança para uma monitoração contínua. E esse baseline, ele pode servir para gerar alertas, para você depois, baseado nesses alertas, nesses relatórios, identificar o que possa ser um desvio padrão de configuração ou um erro, ou até mesmo uma tentativa de ataque, ou ele pode autocorrigir quando você tiver uma maturidade maior e definir regras que elas não podem vestir de nenhuma forma. Então, vamos dar um exemplo simples. Numa VPC que você marcou como interna, ela não deveria ter comunicação com o mundo externo sem passar por um gateway de segurança. Se alguém subir uma instância de máquina virtual nessa VPC com um gateway de internet atachado a ela, ou seja, que ela consiga acessar a internet de forma sozinha, nem que seja somente para sair, que ela não seja publicada lá fora, mas que ela tenha um gateway para sair, você pode criar uma regra para monitorar esse tipo de ação, e uma vez alguém criando algo que fuja da sua regra,
você automaticamente corrigiu o que foi criado, né? Então, um banco de dados, uma função lambda publicada com permissão para qualquer um, de forma pública, né? Sem os controles de acesso. Você pode monitorar esse tipo de ação, gerar um alerta ou até mesmo remover a permissão genética, né? Então, assim, você precisa de uma outra ferramenta, além das ferramentas de infraestrutura, para você monitorar esse baseline de segurança e as configurações que estão por detrás das nuvens, né? E, junto com o Dominine, né, a gente tem um outro produto chamado Logic, né, que vai fazer justamente aquele trabalho do CIEM, né, de identificar mastigando, né, aqueles logs, aqueles arquivos de configuração por IOCs que possam comprometer o seu ambiente, né? Então, acessos a IPs que são notoriamente IPs de botnet, por exemplo, enfim, ele vai monitorar, né, e criar baseline, né, entender o comportamento do seu ambiente para gerar esses alertas, né, e até mesmo poder fazer com que você possa fazer autorremediação de possíveis falhas de segurança, né, possíveis violações de segurança. E ele, se você tiver já um CIEM, né, ele mesmo já pode entregar para o seu CIEM essa informação mastigada, né? Então, não é porque hoje você tem um CIEM que não necessariamente você não possa se aproveitar de todo o motor de inteligência do Logic, né? Só para deixar bem claro, em relação ao portfólio da Checkpoint para a nuvem, né? Então, tudo que se refere à nuvem da Checkpoint, ela tem esse nome de CloudGuard. Então, a gente tem o CloudGuard IaaS, que são a parte de infraestrutura de acesso, né? Então, vai ser o gateway de segurança, que você vai poder fazer o deployment nessas mais diversas nuvens, tanto públicas quanto privadas. Eu tinha aqui. Não, perfeito. Temos o Dominine, que é essa parte de segurança nativa e automação de conformidade, né, para as nuvens públicas, né? Aí, no caso, Azure, AWS, Google Cloud e Kubernetes agora, né? Então a gente já incluiu o Kubernetes no nosso portfólio, né? E o Logic, que é essa parte de para proteção contra ameaças e análise de segurança para nuvem públicas, aí no caso só para AWS e para Azure, e o CloudGuard SaaS, que é a nossa proteção para softwares assets, né, que aí vai desde da parte da Microsoft, Office 365, né, SharePoint, Gmail e os Google Services da vida, G-Drive, entre outros, né, que você pode integrar, né? Então tem uma série de outros softwares assets que podem se beneficiar tanto do nosso motor de inteligência para prevenção de ameaça, né, análise de ameaças avançadas, para DLP, para a parte de Shadow IT, né, descobrir a utilização de recursos não mapeados, enfim, entre outros, né. Alguém comentou aqui que queria falar um pouquinho mais do VE. Não era o escopo do webinar, mas o VE ele também faz parte do VE, o Virtual Edition, né? Então é aquele como você fosse subir um gateway tradicional, só que no ambiente virtualizado. Pode ser no VM, no Hyper-V da vida, enfim, uma série de outros virtualizadores, né? Ele funciona como um gateway tradicional, só que vai estar virtualizado, né? Então ele também faz parte do nosso portfólio do CloudGuard, né? E a gente vem percebendo uma adoção bem grande, especificamente desse produto
nos últimos anos, porque basicamente tudo é virtualizado nos ambientes hoje, então o paradigma do Gateway também está sendo quebrado, por que não ele ser virtualizado? Seguindo com a nossa apresentação. Então, novamente lá, agora voltando àqueles slides da superfície de ataque, mas como a gente pode proteger cada vetor de ataque desse na nuvem, né? Então, para a parte de rede, nós temos o CloudGuard AS e o Dome9, né? Para a parte de identidade, a gente tem o CloudGuard SaaS, também o Dome9, porque ele por exemplo, na Azure, ele consegue fazer aquele elevação de privilégio e concessão de acesso granular. E para o motor para o painel de controle, né, por detrás da nuvem, a gente tem o Dome9 com toda a parte de conformidade e governança, né, compliance, que ele oferece, né. Então, dessa forma, a gente consegue blindar, né, os dados e servidores de serviço da nuvem, mitigando, né, esses novos vetores de ataques quando a gente vai para a nuvem, né? Então, vamos só destrinchar um pouquinho mais como é que seria essa arquitetura de segurança, como é que a gente desenha essa arquitetura de segurança na nuvem, né? Então, primeiro de tudo, você tem uma nuvem, você escolhe uma nuvem qualquer, uma nuvem pública, e você vai começar a escolher os recursos que você vai configurar, como você vai configurar, o que você vai definir de acesso, né? Então, basicamente nessa nuvem, por padrão, ela tem uma entrada e uma saída, né? E a gente vai ver como é que a gente vai endereçando cada pontinho desse, né? Então, na nuvem, você vai começar a criar os seus recursos, né? A gente chama de spokes, né? Então, você vai ter lá, dependendo da nuvem, né? Uma VPC ou uma VNet da vida, criando, né, os seus offloads, né? Então, eu tenho lá meu desenvolvimento de teste, de produção, o que é público, o que é rede interna. Então, assim, você vai definindo, né, esses silos, né, que eles podem se falar entre si ou não, eles podem acessar a internet ou não, eles podem acessar o seu mundo on-premise ou não, enfim. Você vai começar a definir como é que ele funciona e, para isso, você vai ter que colocar segurança. Então, por exemplo, até então, nessa nuvem, eu continuo tendo acesso somente na internet, né? Então, a possibilidade de criar acesso na internet, então eu tenho que começar a criar essas bordas, né, virtuais para que eu consiga criar a minha infraestrutura e proteger a minha infraestrutura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o que é o meu norte e o meu sul, né? O que eu controlo de entrada dentro da minha nuvem, e a saída, seja para o mundo on-premise ou seja voltando para a nuvem, né? Então, ali você vai ter um ponto onde você vai botar um gate virtualizado, um gate virtual para fazer esse controle, né? E esse gate ele vai estar integrado gradualmente com esses silos, né, com esses workloads que precisam se falar ou que vão utilizar ele como um gateway para acessar o recurso necessário. Possivelmente você vai ter, ou através de uma VPN ou através de um link direto, a conexão com o seu mundo on-premise com essa nuvem, e você tem os gates, cada gate que vai proteger cada entrada dessa, né? Então, só para você entender, hoje, o blueprint que a gente trabalha, ele basicamente considera o que é segurança interna, o que é segurança externa. Então, ele tem o gate que vai fazer toda a segurança do mundo interno, ou seja, ele vai ser o gateway dos servidores, quando são para falar entre eles mesmos. Você vai ter um gateway para a segurança externa, ou seja, toda vez que você precisar publicar alguma coisa,
da internet para a sua estrutura, ela vai ter que passar por esse gateway, e possivelmente, se ele precisar sair para a internet por alguma coisa, ele vai passar por esse gateway. O que a gente pode acrescentar no nosso blueprint seriam os serviços, os pais da vida, que não são estrutura física, né, são serviços nativos oferecidos pela nuvem, né? Você pode consumir esse recurso e ao mesmo tempo, com o advento do Private Link e do peering, você consegue comunicar, né, esses serviços com a sua infraestrutura para consumir algum recurso que seja necessário, né? Então, a ideia é justamente você poder ter esse link para você poder inspecionar também requisições que venham dessa infraestrutura nativa do servidor, né? E, óbvio, a gente não está falando só de controle de acesso, né? Quando a gente está falando desses gates de segurança com o CloudGuard, por exemplo, a gente está falando de inspeção profunda de pacote, prevenção de ameaça, proteção contra Zero Day, DLP e controle granular, né? Não só por porta e IP, né? Então, você traz tudo que você tinha no seu mundo on-premise para o seu mundo na nuvem também, aumentando, né, adicionando, né, essa segurança ao seu ambiente, né? Então, você pode ver que no mundo on-prime, se eu consigo falar através do Express Alter da vida, com a minha nuvem, e vale lembrar que, assim, não necessariamente você tem uma única nuvem no seu ambiente, né? Então, quando você prepara a sua estrutura, você tem que levar em consideração, se for um ambiente multi-cloud, né, onde tem nuvens diferentes, como é que vai ser feita essa comunicação entre as nuvens, né? Quem vai proteger o quê? Né? Então, novamente, a gente tem tudo que é publicado na internet para fora, a gente passa pelos nossos gates do northbound, né? E tudo que vai para o mundo on-prime, no mundo interno, a gente tem nossos gates da segurança interna ali do sul, né? Uma coisa que a primeira coisa quando a gente fala, principalmente quando a gente fala com empresas que já nasceram na nuvem ou que tem uma cultura grande na nuvem, né, o maior benefício da nuvem, sem dúvida, toda a agilidade que ela proporciona, né, toda a escalabilidade que ela proporciona. E nada disso faz sentido se isso não pode ser automatizado, né? Então a pergunta é, tudo que a gente viu até agora que ele pode ser automatizado, e a resposta é sim. Dessas formas diferentes, pode ser por Terraform, Ansible, tem uma série de projetos no GitHub já com automações, as diversas automações diferentes para esse ambiente. Então, sim, tanto a gerência quanto os gates da Checkpoint, eles falam RESTful API, então, assim, eles são preparados para receber comandos em forma API, entendem o mundo de nuvem já, então, se quiser fazer usando Terraform, Ansible, enfim, uma série de outros, mesmo criando scripts em Perl, utilizando as APIs, tudo isso já é possível, né? Então, quais são as vantagens do CloudGuard? Primeiro, é a segurança ágil e dinâmica, tanto para os data centers tradicionais, como os data centers que já estão se comunicam com a nuvem, né? Então, a segurança, toda essa parte de automação, como eu falei, né? Ele não vai ser um entrave para a sua agilidade na nuvem, né? Então, se hoje você já utiliza esses recursos ágeis da nuvem, como AutoScale, essa parte do vMotion, né, de você estar numa zona e ir para outra, né, toda essa disponibilidade que a nuvem te proporciona, o CloudGuard não vai ser um entrave para isso, né, ele já está preparado para isso. Então, ele é automatizado, ele é dinâmico, ele consegue prover segurança, inclusive para esses recursos mais dinâmicos da nuvem, né? E é óbvio, como tudo na Checkpoint, né, ele é unificado na nossa gerência, né? Então, a mesma gerência que vai cuidar do seu gateway físico, do seu gateway virtualizado, do seu gateway na nuvem pública, na nuvem privada,
é a mesma gerência. Então, você vai ter um lugar único para olhar os logs, um lugar único para definir as políticas e uma visão centralizada de todo o seu ambiente, né? E só entrando um pouquinho mais no Dominine, né, o que ele te proporciona de segurança, né? Então, assim, esse é o modelo de grupo, né, de visibilidade, segurança e conformidade na nuvem, né? Então, como eu falei, a gente tem os SAIs, os IAs e os PAIs, né? Então, a gente tem um pouquinho lá, uma sigla, uma sopinha de letrinha para cada um que vai endereçar as ameaças, né, e os desafios de cada proposta dessa de nuvem, né? Então, a gente tem, por exemplo, o CASB, que vai endereçar boa parte dos desafios do SAIs, o CSPM, que é para a parte que aí vai misturar um pouquinho de IaaS com PaaS, mas a gestão dos recursos da nuvem, né? Sejam eles recursos de infraestrutura ou recursos nativos da nuvem, né? E parte de proteção de workload e tudo mais, que a Checkpoint também está vindo com soluções para isso, ainda não está disponível no mercado, mas já tem em IaaS, quem se interessar depois a gente pode conversar mais, né? Então a gente já tem solução para serverless, já, como eu falei, já tem Kubernetes entrando dentro do próprio IaaS, então assim, tem esses recursos um pouquinho mais nativos, mais modernos da nuvem. A Checkpoint já tem soluções para esse ambiente também, né? Então ali o Dominine, ele vai se encaixar um pouquinho ali no CSPM, né, nesse Posture Management, né? Ele vai monitorar, né, continuamente identificar e monitorar a postura de segurança do seu ambiente, né? Então ele vai procurar por configurações incorretas que podem acontecer, ele vai monitorar compliance. Então hoje, como eu falei, se você tem que seguir um compliance, às vezes não é tão trivial você gerar os insumos que as auditorias precisam para provar, né, se você está compliance ou não, quando você fala de nuvem, principalmente quando você tem mais de uma nuvem, né, os recursos são diferentes, a forma como você mede as coisas são diferentes, e então, se você não tem uma ferramenta que consiga unificar isso para você, um único painel, de forma centralizada e aplicar, né, a mesma postura de segurança para nuvens diferentes, acaba sendo difícil você gerar, como eu falei, né, os insumos que as auditorias precisam para aferir se você está compliance ou não. Seja uma norma, ou quando eu falo compliance, não necessariamente uma norma, às vezes pode ser melhores práticas que você definiu, né? Tipo, não preciso ter a certificação do PCI, mas as normas, os DFs, 1, 2, 3 aqui, são interessantes para segurança como todo, e eu quero manter meu ambiente compliance com essas normas. Então, você pode definir sua própria norma, né, seu próprio compliance, seu próprio best practice de segurança e monitorar esse best practice e ter visibilidade dos ativos, né? Então, normalmente, se você tem várias nuvens, você tem que logar em painéis diferentes, o inventário não é tão claro, muito menos a comunicação entre esses ativos não é tão fácil e trivial nas nuvens, e o Dominine está ali para te ajudar, né? Ele tem a parte de segurança, né? Então ele tem ali o Network Security, onde você vai poder ter visibilidade das interações entre cada recurso seu de segurança. Você vai ter a parte de Compliance Governance, que você vai poder tanto rodar, né, o Knowledge Base que ele já possui, né? Você vai ver que são diversas normas internacionais que ele já possui cadastrado de prateleira neles, ou você pode criar sua própria norma. Você vai ver que é bem simples você trabalhar com isso, né? Você tem lá uma linguagem fácil de entender, onde você consegue criar suas checagens, né? Então, se por acaso você quer checar algo que ainda não foi escrito ali, você também consegue fazer, ou até mesmo editando, né, as políticas que já existem, né? E você vai ter um inventário das várias nuvens que você possa ter, né? Então, você vai ter um único lugar
para você olhar todos os recursos disponíveis, né, todos os recursos que tem no seu ambiente. Né? Então, você, como uma visão de alto nível, né, como seria a arquitetura, você utilizando o Dominine e o Logic para te ajudar, né, nesse desafio de segurança. Né? Então, você tem desde as nuvens públicas, né, como a AWS, Azure e Google Cloud, incluindo o Kubernetes agora. Né? Então, o Kubernetes pode ser tratado tanto como recurso dessas próprias nuvens, como está em qualquer outro lugar. Então, ele vai entender o Gateway Kubernetes ali para aplicar postura de segurança também e checar a segurança desse ambiente. Então, ele vai consumir, né, as configurações de segurança, né, dos ativos, né, o que eles estão fazendo. Ele vai ter alguns scanners nativos que ele vai executar no ambiente para poder entender se a sua nuvem está complexa ou não, qual é a maturidade da sua nuvem, né, em relação a isso. E ele vai poder também te ajudar na parte de IAM com esses acessos granulares de segurança, né, a identificação de possíveis violações de credencial, ou abuso de credencial, enfim. Você vai ter todos esses recursos como insumo dentro da engine do Dominine, para ele poder processar e te gerar relatórios, automação, né? Ou seja, existe autorremediação, né? Você pode definir que uma ação não compliance ela vai ter uma remediação específica. Né? Você pode integrar ele com diversos outros serviços de terceiros, tanto de alerta como de ticket, enfim, você pode abrir o ServiceNow, já pegar um alerta de não compliance e gerar um ticket para um analista seu tratar. Tudo isso pode ser consumido pelo Logic também, para te dar ainda mais detalhes, uma visão de segurança em cima daquilo. Né? Uma coisa você ter um recurso público que não deveria estar público, né? Uma coisa é se alguém acessou esse recurso público, outra coisa é se um IP que é notoriamente malicioso acessou esse recurso. Né? Então, e essa visão, né, vai te ajudar a entender a severidade daquele incidente, né, e até mesmo que tipo de resposta você tem que estar preparado para ter baseado nessas informações. Né? Então, assim, eu já vi aqui que tem algumas perguntas, né? Então eu vou abrir agora o espaço para tentar responder algumas perguntas. Deixa eu só ver aqui o que já tem. Bom, parece que já foi respondido aqui. Então, assim, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Que a gente, na medida do possível, vai tentar responder, ou até mesmo demonstrando interesse em pontos específicos da apresentação e que você queira que a gente detalhe melhor, a gente pode sinaliza para a gente que a gente vai pegar os seus contatos e a gente consegue marcar uma reunião específica, uma demonstração, um POC, de cada um desses recursos que a gente falou hoje por alto na nossa apresentação. Bom, tem a pergunta aqui, uma pergunta perguntando se a apresentação vai estar disponível. Sim, a apresentação vai estar disponível em breve, assim como o link, o vídeo, a gravação da apresentação. A apresentação foi gravada, a gente vai gerar um link, postar na nossa página do YouTube e tudo isso vai estar disponível depois, tá, pessoal? Tem uma pergunta em relação ao licenciamento do Logic, se ele é igual ao do Dominine. Assim, o Logic ele é um recurso que veio do Dominine, mas o licenciamento dele sempre foram separados, né? Então, você pode licenciar a parte de compliance e inventário, né, de network security. Isso é um tipo de licenciamento dentro do Dominine, que vai te dar... Você vai poder consumir toda aquela parte de recursos de inventário, e no network security, né, que vai mapear aquelas comunicações feitas, né, e a parte de compliance, né, que ele vai gerar o relatório. Isso é um licenciamento, ele é baseado por ativo protegido.
existe um SK que diz, né, quais são os ativos que ele conta como ativo protegido, né? Porque, por exemplo, uma máquina de um core, que é aquela máquina simplesinha que normalmente são levantadas para teste, não sei o que, elas não são contabilizadas, né? Existe uma série de outros recursos que a gente não contabiliza como recurso protegido, apesar da gente estar protegendo, tá gerando alerta em cima desses recursos também, mas a gente não conta como asset protegido, né? Então, esse licenciamento é baseado nisso, né, na quantidade de asset protegido. Tem a parte do IAM, que é separado também, baseado na quantidade de usuários que você vai proteger, e ele é específico para a AWS, né? E o Logic, ele tem alguns planos específicos, porque ele é baseado no disco de armazenamento que ele vai ter, para o quanto de espaço ele vai ter e por quanto tempo ele vai ter a quantidade de log. Então, existem algumas licenças específicas do Logic em relação a isso. Basicamente, baseado no volume que ele vai tratar, né, e por quanto tempo ele vai manter aqueles alertas, né? O fechamento aqui foi... Uma pergunta em relação ao CS Sinal e integração com CS Sinal e Splunk, que são APIs, sim, são APIs, né? Então, você consegue direcionar, né, a saída de um alerta qualquer, né, feita a integração, ou você pode, assim, verdade, esses alertas, você pode fazer o que você quiser com eles, né? Inclusive, criar um script em Python para tratar esse alerta de qualquer outra forma. Então, aqueles players, né, third party que eu mostrei na apresentação são as integrações oficiais. Mas se você tiver alguma outra coisa, até desenvolvimento caseiro, que você consiga integrar via Python, se ele tem uma API já pronta para isso, você pode tratar, né, esse alerta com esse script em Python e fazer a integração que você quiser que não esteja nativa. Tá? Bom, deixa eu ver se sobrou mais uma pergunta. Acho que é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Eu estou quase estourando o tempo aqui. Eu vou só deixar aqui para vocês poderem escanear. O próximo webinar que vai ter, né, que vai ser sobre proteção ali do perímetro. Se alguém puder me ajudar aqui, deixa eu só ver quem que vai falar sobre esse webinar. Vai ser... Um segundo... Vai ser o Ronald e o Ricardo Oliveira, isso, o Ronald e o Ricardo Oliveira. Então, ele vai acontecer no dia 22 agora de abril. Tem um QR Code aqui para o link para você se inscrever no webinar deles. A gente vai disparar, né, os e-mails assim, e vamos fazer as postagens, mas para quem já quiser se adiantar e reservar a agenda, no dia 22 nós teremos um novo webinar falando dessa proteção, né, de perímetro, né? E ao longo do ano a gente tem uma série de webinars já programados, né, que irão acontecer. Então, peço que vocês se mantenham alerta, né, aos e-mails que a gente envia. Quem não for cadastrado na nossa mailing list, a gente tem uma mailing list só de clientes aqui do Brasil. A gente costuma enviar alguns e-mails pontuais em português, falando sobre ou alguma coisa relevante em relação à segurança, tanto da solução da checkpoint quanto em relação ao mundo, né? Às vezes tem uma vulnerabilidade crítica numa plataforma qualquer e a checkpoint já tem uma forma de mitigar essa vulnerabilidade, seja uma assinatura de PS, seja com um endpoint, enfim. A gente costuma comunicar dependendo da relevância, né, dessa vulnerabilidade, né, desses eventos de segurança, e quando a gente tem sempre um webinar em português, a gente costuma também enviar o convite, essas informações também nessa lista. Então, quem quiser, só deixa aí um comentário dizendo para se inscrever, caso você tenha dúvida se você é inscrito ou não na lista e queira se inscrever, deixa que a gente vai cadastrar também, tá, pessoal? Então é isso, agradeço a presença de todo mundo, obrigado, espero que vocês todos estejam em casa, em segurança, e a ideia desse webinar é justamente isso, né? Uma forma de a gente manter contato com os nossos clientes durante esse período
um pouco adversa que a gente está passando, mas espero que vocês estejam em casa e seguros. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo webinar.